sabe o que é ter uma vida irrepreensível? Foi isso que Paulo falou para Tito que ele deveria procurar nas pessoas que seriam os futuros líderes da igreja. Eu e você temos uma vida irrepreensível? É sobre isso que nós vamos falar no tema de hoje do nosso devocional. Vem comigo! Olá, eu sou a Fábio, esse é o último dia do mês, dia 30 de junho, e para você que acompanha a leitura anual da Palavra de Deus conosco, os capítulos para hoje são Jó 17, 18 e 19 e também Atos 10, do versículo 1 ao 23. O tema do nosso devocional de hoje é irrepreensível. E a leitura que dá base para a nossa reflexão fica em Tito 1, do versículo 1 ao 9. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Tito 1:7. Muitos confiam mais em farmacêuticos do que nos seus pastores. Uma pesquisa de 2012 classificou honestidade e padrões éticos de 22 profissões. Nela, 75% classificou os farmacêuticos como alto ou muito alto. Vendedores de automóveis e congressistas foram considerados os menos confiáveis. Infelizmente, os líderes de igrejas ficaram em 8º lugar. E só metade dos entrevistados disse que os que conhecem são íntegros. Paulo deixou Tito em Creta para liderar a obra inacabada ali e para que nomeassem presbíteros em cada cidade. Tito 1:5. Mas que tipo de homem era Tito para ser nomeado líder da igreja? A primeira das 17 qualificações foi de ser irrepreensível. E isso era tão importante que Paulo repetiu. Deve ter uma vida irrepreensível, isso no verso 7. Por que isso é tão importante? O dano à reputação de um líder da igreja é dano à reputação de Deus também. O líder da igreja não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem deve ser violento, nem buscar lucro desonesto, mas deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Ele precisa ter não só altos padrões morais na vida pessoal, mas também uma forte compreensão da palavra de Deus. Segui-la firmemente, ser capaz de ensiná-la para encorajar os outros e refutar os que se opõem a ela. O presbítero precisa ser irrepreensível. Aquele que lidera a igreja de Deus deve possuir caráter moral elevado e reputação piedosa. Fazer concessões a essas qualificações, ou seja, deixar passar uma ou outra, pode ser um motivo de muitas pessoas confiarem mais em seus farmacêuticos do que nos seus pastores. Os líderes da igreja devem ter capacidade, bom caráter e submeter-se ao Espírito de Deus. Amém. Lendo esse devocional hoje, a gente percebe que não só os líderes precisam ter uma vida irrepreensível. Nós, como filhos de Deus, nós como cristãos que dizemos que somos, precisamos ter uma vida íntegra, uma vida sem mácula. Irrepreensível quer dizer que não tem repreensão, que ninguém pode falar nada contra. Você não pode dar brecha, porque todos estão nos olhando. Todos sabem que nós somos filhos de Deus se nós proferimos a nossa fé, e eles vão ficar procurando sempre algo para nos acusar ou algo para se espelhar em nós. Então, sempre quando eu vou agir, eu pergunto: será que as minhas ações estão refletindo o caráter de Cristo ou estão envergonhando o nome de Jesus? E se tratando de liderança, é importante que cada líder tenha a noção exata do que isso significa. Você pode estar como líder envergonhando o nome de Jesus, manchando a reputação de Deus. Eu, como cristã, posso estar envergonhando o nome de Jesus ou manchando a reputação de Deus. Olha como isso é grave, porque o Senhor, Ele zela pela sua palavra e pelo seu nome. Então nós, como filhos, nós precisamos também zelar pelo nome de Deus, fazendo tudo para enaltecer o nome dEle e não envergonhar. Ter amor, paciência, mansidão, são características do caráter de Jesus.
como eu posso falar que me relaciono com o manso e não ser mansa? Como eu posso me relacionar com aquele que é a verdade e mentir? Como eu posso me relacionar com aquele que é santo e viver uma vida de promiscuidade, viver uma vida sem santidade na presença dele? Paulo diz que nós nos devemos achar dignos do chamado que nos foi confiado, da missão que nos foi proposta. Então eu e você precisamos ter essa responsabilidade de andar em santidade para sermos luz nessa terra, sermos sal nessa terra, porque Jesus nos confiou isso, para que nós possamos influenciar a humanidade e não ser influenciados por ela. Isso de dizer que não tem nada a ver, isso não dá nada. Não é assim. Nós temos que parar de brincar de sermos crentes. Nós temos que parar de brincar de sermos líderes da igreja. A noiva de Cristo que Ele vem buscar é uma noiva sem mácula, sem mancha. E nós precisamos entender que nós somos a noiva de Cristo e precisamos ser irrepreensíveis em tudo que se diz respeito à nossa vida, porque a nossa vida não é mais nossa. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a vida é dele. Então tudo que nós fizermos fora dos padrões de santidade do Senhor afeta também a reputação de Jesus. Fique com essa palavra e se o Senhor falou no teu coração sobre a santidade, sobre não brincar de ser crente, comente aqui para a gente ficar sabendo que o Senhor tem falado contigo e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor pode usar a tua vida para alcançar outras vidas. Fique com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.